A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. E no devocional de hoje, iremos meditar na palavra de Deus, a mensagem na qual estaremos meditando, fazendo a reflexão. Vamos meditar na palavra do Senhor, palavra de Deus, que se encontra. Abra junto comigo a sua Bíblia, na palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Você que está aí com a sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 19, versículo 17. O tema do nosso devocional, da nossa reflexão, é não mais olhar para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Vamos juntos ler um dos exemplos na palavra de Deus, exemplo para nossa reflexão sobre esse tema, não mais olhar para trás. Nós vamos entrar nesse texto bíblico que fala sobre a mulher de Ló. Quando o Senhor tirou Ló e sua família de Sodoma, advertiu-lhes claramente a que não olhassem para trás. Uma das advertências dos mensageiros de Deus, dos anjos que o Senhor enviou para libertá-los, foi para que não olhassem para trás. E em Gênesis capítulo 19, no versículo 17, diz: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olha para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Temos uma figura de Sodoma e Gomorra como um mundo devasso, perdido, e sobre eles o juízo de Deus estava caindo sobre eles. O juízo de Deus era que Sodoma e Gomorra fossem destruídas. Mas Deus, ele iria dar o livramento a Ló, resgatar a Ló e sua família. Não era somente Ló, mas seria resgatado junto com Ló, a sua família seria resgatada. Ló e a sua família receberiam o livramento de Deus. E Deus enviou os anjos para resgatá-los daquele lugar que seria destruído, estava prestes para ser destruído. E bem claro diz a palavra de Deus, para resgatar, livrar Ló e sua família. E isso para nós significa a salvação, livramento. Significou ali o livramento para Ló e a família, que Deus daria a ele e a família. Para nós significa salvação, livramento do juízo e condenação deste mundo.
Mas a palavra de Deus diz bem claro que havia uma única forma deles serem salvos, a forma de receberem o livramento. A ordem de Deus foi para que obedecessem. Havia uma condição, que não olhassem para trás. Ao ordenar que não olhassem para trás, Deus estava dizendo que seria o fim de tudo aquilo e que o coração deles deveria estar totalmente desprendido de tudo que estava ficando para trás. Aquele mundo de pecado que estava ficando para trás, que seria destruído, eles não poderiam olhar para trás, estar presos ainda naquelas coisas que estavam ficando para trás, o pecado, tudo que aquele lugar oferecia. O Senhor disse bem claro, os mensageiros de Deus disseram a eles que não olhassem para trás, que fugissem para que escapassem, fugissem para Campina e que eles preocupassem com suas vidas. Eles disseram, escapa-te por tua vida, que se preocupassem com a salvação e não olhassem para trás, porque olhar para trás significaria eles estarem ainda presos no pecado, presos em tudo aquilo que Sodoma e Gomorra poderia oferecer. Estariam ainda presos naquilo que deveria ficar para trás, porque o Senhor estava lhes oferecendo o resgate, a salvação. Os anjos de Deus estavam ali para resgatá-los, mas eles não poderiam ainda estar presos naquilo que ainda havia, no que havia em Sodoma e Gomorra, porque o povo de Sodoma e Gomorra, eles estavam se corrompendo cada vez mais, vivendo. Era um mundo que estava perdido em devassidão. E o julgamento de Deus, o Senhor, a sentença de Deus, cairia sobre eles. Mas estava Ló ali naquele lugar com a sua família. A palavra de Deus diz que Abraão, ele intercedeu pelo seu sobrinho e pela sua família. E Deus ouviu a oração de Abraão, e aqueles mensageiros de Deus foram avisar a Ló e a sua família e resgatá-los, tirá-los daquele lugar. Mas a ordem de Deus foi para que não olhassem para trás, porque se eles olhassem para trás, ainda apegados ao que havia em Sodoma e Gomorra, isso significava que eles não estavam com o coração, significaria que não estavam com o coração totalmente voltado para Deus, mas ainda presos no pecado, em toda devassidão, em tudo que Sodoma e Gomorra podia oferecer. A palavra de Deus nos faz entender de salvação. Os mensageiros de Deus foram enviados para proporcionar a salvação a Ló e a sua família, para que eles não fossem condenados como os moradores de Sodoma e Gomorra seriam condenados. E a palavra do Senhor nos diz que foi uma ordem dada por Deus, não um pedido. Deus ordenou. O Senhor disse, os anjos, os mensageiros de Deus, estavam falando acerca de uma ordem dada por Deus, que não olhassem para trás. Mas a palavra de Deus diz também que a mulher de Ló
desobedeceu a ordem divina. Foi uma ordem dada por Deus através dos anjos. E a mulher de Ló, ela desobedeceu, mas vamos entender, fazermos uma reflexão acerca disso. Ela olhou para trás, ela não obedeceu à ordem divina. Isso nos faz entender que ela ainda estava apegada ao que havia em Sodoma e Gomorra, porque foi bem clara a ordem dos mensageiros do Senhor que não olhassem para trás e fugissem, para que escapassem daquela destruição que iria acontecer em Sodoma e Gomorra, que fugissem para a campina, e a ordem foi: escapa-te por tua vida, que eles se preocupassem com a sua vida, em livrar a sua vida, não com o que estava ficando para trás, mas a mulher de Ló estava apegada no que ainda estava em Sodoma, apegada ao que aquele lugar oferecia. E entendemos, sabemos claramente que Sodoma e Gomorra era um lugar de pecado, de devassidão, e ela estava apegada ao pecado, à devassidão oferecida por aquele lugar, que havia naquele lugar. E em Gênesis capítulo 19, versículo 26, a palavra de Deus diz de uma forma bem clara que a mulher de Ló, ela desobedeceu a ordem divina. Diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Podemos entender, meditando nesses versículos da palavra de Deus, entendemos que não fala sobre olhar para trás por curiosidade, para saber o que estava acontecendo naquele lugar, mas nos faz entender de alguém que olhou para trás, desobedecendo a ordem divina, e nos mostra que ela estava ainda apegada, presa, o seu coração estava preso ao que havia em Sodoma e Gomorra, ao que ela havia deixado. Mas o seu coração ainda estava preso naquelas coisas que haviam ficado para trás. Isso nos faz entender que ela não abandonou porque o seu coração ainda estava lá. Nos mostra que ela saiu de lá porque os mensageiros de Deus, os anjos de Deus, foram enviados para resgatar a Ló e a sua família. E ela foi levada junto com eles, mas o coração daquela mulher ainda estava preso em tudo que havia em Sodoma e Gomorra. Ela não havia abandonado aquilo que lá havia. Ela estava presa, acostumada. Podemos entender que o que a fez olhar para trás, desobedecer a ordem dada por Deus através dos anjos, não se preocupando com a sua vida, quando eles falaram: escapa-te por tua vida. Ela não se preocupou nem mesmo com a sua vida. Aqueles prazeres a atraíam e ela estava apegada aos prazeres que havia naquele lugar. E ela é um exemplo, uma figura do comportamento de muitos em nossos dias que não têm se preocupado com a sua vida, com a salvação,
mas sim estão apegados àquilo que o mundo tem oferecido. O seu coração ainda está preso ao que o mundo tem oferecido, enquanto o Senhor, a ordem de Deus é para fugir do pecado. A ordem de Deus é para que deixemos para trás o pecado. A ordem de Deus é para nos preocuparmos com a salvação, salvação da nossa vida, salvação da nossa alma. Há muitos ainda apegados ao que o mundo tem oferecido. Há muitos como a mulher de Ló. Ela não saiu dali, podemos entender que se a sua escolha teria sido ficar naquela cidade, mesmo sabendo da destruição, mesmo sabendo do que aconteceria, porque ela estava apegada, o seu coração estava preso a tudo que aquele lugar, a todo o pecado, a todos os prazeres, a tudo que ela havia desfrutado naquele lugar. Se ela estava apegada àquilo, era porque ela desfrutava daquelas coisas oferecidas naquele lugar. Ela estava acostumada ao pecado, à devassidão de Sodoma e Gomorra. Por isso ela estava presa ao pecado. E isso não deixou que ela se preocupasse com a sua vida, com a sua salvação, com o seu livramento, porque ali Deus estava lhes dando uma oportunidade de salvação, de livramento, mas ela apegada ao pecado, isso impediu daquela mulher como Ló, de fazer como Ló, que não olhou para trás e foi resgatado daquele lugar pelo Senhor. Ela estava apegada ao pecado. O seu coração estava preso ao que havia em Sodoma e Gomorra, ao pecado, à devassidão, a tudo que aquela cidade oferecia. Entendemos que ela estava acostumada a desfrutar daquelas coisas. E no momento de fazer a escolha, pensar em escapar de tudo aquilo, pensar na sua vida, mas o que a levava ainda a estar presa ao pecado não deixou que ela se importasse nem mesmo em livrar a sua vida. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Mas aquela mulher, ela estava já no jugo, na escravidão. Ela já estava no pecado e ela não se decidiu a fugir, a escapar daquele lugar. Ela estava presa ao pecado, o seu coração estava preso ao pecado. Ela ainda não havia, podemos entender que aquela mulher, ela não tinha ainda encontrado a salvação. Aquela mulher ainda estava preso ao que aquele lugar podia oferecer. E no momento em que Deus deu a ordem através dos anjos, foi uma ordem dada por Deus para que não olhassem para trás. Ela teve dificuldade de cumprir, de obedecer aquilo que Deus estava ordenando. Porque também o pecado, o que o mundo oferece, atrai o homem e cega o ser humano. Aquela mulher estava cega por tudo aquilo que havia em Sodoma, em Gomorra, a havia deixado cega.
O pecado a havia cegado, os prazeres daquele lugar a havia cegado, não deixando ela enxergar e entender que aquele lugar seria destruído e que se eles não fugissem daquele lugar, suas vidas seriam destruídas. E o Senhor estava oferecendo a salvação. Deus estava oferecendo, por meio dos mensageiros que ele enviou até eles, o resgate. Estava oferecendo a eles a vida. Mas ela estava espiritualmente cega, presa ao pecado. Por isso ela não deu ouvido à ordem dada por Deus e olhou para trás. Porque devido estar presa ao pecado, ela olhou para trás, não aceitando deixar aquele lugar. Ela estava presa àquelas coisas que haviam ficado para trás. E a palavra de Deus diz que ela se transformou em uma estátua de sal, se converteu em uma estátua de sal. E isso é um exemplo para nós hoje, no mundo em que vivemos. O Senhor, ele tem falado acerca da salvação, que um dia essa terra será destruída. Ele tem falado, ele tem advertido a todos acerca da salvação. E muitos estão apegados ao pecado, já ouviram falar acerca da palavra de Deus. Aquela mulher também, ela conhecia, ela pertencia ao povo de Deus. Ela tinha visto as maravilhas de Deus, ela conhecia ao Senhor, mas estava presa ao pecado, que a cegou espiritualmente. E muitos já ouviram falar acerca de Deus, ouviram falar acerca da salvação, mas ainda estão atraídos pelo pecado, presos ao pecado. O coração está preso ao pecado e estão cegos espiritualmente. O Senhor hoje ele está falando: escapa-te por tua vida. Se preocupe com a tua salvação. Deixe para trás o pecado. Deixe para trás o que o mundo oferece. Porque se o ser humano continuar com o coração preso ao pecado, sendo dominado pelo pecado, querendo desfrutar os prazeres carnais, isso impedirá que receba da parte de Deus a salvação que Deus está oferecendo. Deus, ele ofereceu o resgate, a libertação, a salvação a Ló e a sua família. Não foi só a ele, foi a ele e a sua família. Mas a sua mulher estava ainda apegada ao pecado, o que a impediu de receber a liberdade e salvação que o Senhor estava lhes oferecendo. E a palavra de Deus também fala acerca daqueles que voltam para o Egito. Existem dois tipos diferentes de pessoas que se desviam, que se afastam das coisas de Deus. Há aqueles que se desviam, virando as costas para o Senhor, voltando para o mundo. E há outros que se desviam em seu coração, embora aparentemente, diante das pessoas, parece que ainda estão na presença do Senhor, falam até que estão na presença do Senhor, que o servem, mas no coração já se desviaram. A palavra de Deus em Atos capítulo 7, versículo 38, do 38 ao 41. Atos capítulo 7, do 38 ao 41. Diz assim a palavra de Deus:
É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repetiram antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Quando a frase diz, no seu coração voltaram ao Egito, aquele povo, o coração deles estava no que eles haviam deixado para trás. Eles haviam saído do Egito, mas o coração deles ainda estava lá. Eles saíram do Egito, foram resgatados por Deus do Egito, mas o coração ainda estava no Egito. Ló e a sua família foram resgatados de Sodoma, mas o coração da mulher de Ló ainda estava em Sodoma. Ainda estava preso aos prazeres, ao pecado, a toda a devassidão de Sodoma. Ela estava fora daquela cidade, daquele lugar, mas o seu coração ainda estava preso ao pecado daquele lugar. E muitos dizem que saíram do mundo, deixaram o mundo, mas, na verdade, o coração ainda está no mundo, naquilo que o mundo oferece. Digo, estar no mundo é estar preso ao que o mundo oferece. E os filhos de Israel, eles saíram do Egito, mas o coração deles ainda estava preso ao Egito, porque foi feito aquele bezerro de ouro e eles o adoraram. Eles viraram as costas para Deus, mesmo sabendo do que o Senhor havia feito, tendo visto as maravilhas operadas por Deus, o coração deles ainda estava no Egito. Isso nos faz entender a atitude de olhar para trás e desejar aquilo que antes foi deixado. Eles não voltaram ao Egito. Da mesma forma como muitos cristãos, aparentemente, olhando, não parece que abandonaram ao Senhor, mas o coração está preso ao que o mundo oferece. E a palavra de Deus, quando fala acerca da mulher de Ló, era a mesma atitude da mulher de Ló. Ela estava sendo, junto com Ló e as filhas, sendo resgatada daquele lugar, resgatada, tirada de Sodoma, mas o coração dela estava preso aos pecados de Sodoma. Por isso que ela não cumpriu com a ordem divina, o seu coração estava em Sodoma, estava no pecado que havia em Sodoma, nos prazeres oferecidos por aquele lugar. Ela não deu ouvido à voz de Deus que lhe oferecia salvação. O Senhor estava oferecendo a salvação, mas ela estava espiritualmente cega. Ela só estava enxergando o pecado que havia em Sodoma. O seu coração estava preso no que havia naquele lugar. E ela não
não enxergou, não entendeu acerca da importância, do valor da salvação que o Senhor estava lhe oferecendo. Não só oferecendo a Ló, mas oferecendo a ela e a toda a sua família. O que podemos fazer para não cairmos no mesmo erro de olhar para trás? A palavra do Senhor está dizendo em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 9: mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo só o que está perto, porque se tem esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Para olhar para trás é preciso se esquecer do que éramos e do preço que foi pago. Aquele que olha para trás é porque ele está esquecendo do preço que o Senhor Jesus pagou. O preço que o Senhor Jesus pagou para o nosso resgate, para a nossa salvação. Aquele que olha para trás é porque ele se esquece do sacrifício, do valor do sacrifício de Jesus. A palavra de Deus diz, para encerrarmos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Por isso, irmãos, ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto não tropeçareis jamais, pois assim vos será dada largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vinda de Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, graças damos a Ti por esses minutos na Tua presença, meditando na Tua palavra, que o Senhor fala conosco, ó Deus, sobre esse tema, não mais olhar para trás. Meu Deus e meu Pai, que possamos, Senhor meu Deus, ter visão espiritual. Meu Deus, repreenda os demônios que querem, ó Deus, cegar espiritualmente o Teu povo, que é a Tua igreja. A Tua igreja somos nós, não um lugar que habitamos, não um lugar que, ó Deus, cultuamos a Ti, o lugar, ó Deus, que reunimos, mas se o templo do Senhor, a Tua igreja, somos cada um de nós. Venha, Senhor meu Deus, despertar o Teu povo, despertar a Tua igreja, tirar toda a cegueira que Satanás tem colocado para enganar o Teu povo, grande Deus Jeová. Senhor meu Deus, vai tirando do coração aquilo que não provém de Ti, porque Satanás, ó Deus, ele quer colocar no coração aquilo que não Te agrada. Ele quer que o Teu povo, ó Deus, esteja com o coração apegado às coisas que o mundo oferece. Mas através do Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos convencer do pecado, venha nos fortalecer, nos conceder graça, nos revestir com o Teu poder. Meu Deus, no nome de Jesus, tira a cegueira que o maligno quer colocar, nos dê visão espiritual, nos fortaleça, ó Deus, no nome de Cristo. Ó Deus Santo, Deus de poder, nos fortaleça, segure em nossas mãos para que possamos permanecer na Tua presença, nos Teus caminhos, Senhor, e aceitarmos o que o Senhor nos oferece, o resgate, a salvação, meu Deus e meu Pai. Não trocarmos, ó Deus, a salvação oferecida por Ti, pelo que o mundo tem oferecido. Cobre com o Teu sangue, Senhor, as nossas vidas. Cobre com o Teu sangue essas vidas que agora clamam, que pedem, que estão acompanhando
essa live, meu Deus e meu Pai, que possamos, ó Deus, refletir mais sobre esse tema, não mais olhar para trás, refletirmos, ó Deus, sobre o que aconteceu, a mulher de Ló, por estar com o coração preso ao pecado, a tudo que era oferecido, ó Deus, em Sodoma e Gomorra, estava com o coração preso ao que o mundo oferecia, não enxergando, ó Deus, a salvação, entendendo a salvação oferecida pelo Senhor. Ela estava espiritualmente cega, com o coração preso ao pecado. Ó Deus, tira toda a cegueira, no nome de Cristo, e vem Espírito Santo de Deus nos ajudar a vencermos o mundo, vencermos o pecado, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, estarei com vocês na live O Grande Clamor da Madrugada. Será à meia-noite, no nome do Senhor Jesus, no horário da meia-noite, o grande clamor da madrugada e a poderosa campanha Eu Coloco a Minha Família no Altar de Deus. Estarei no nome do Senhor Jesus orando para que Deus confirme a sua libertação pelo sangue do Cordeiro, desfazendo com as obras do diabo, confirmando pelo sangue do Cordeiro a proteção, o grande livramento. Convido você para orar junto comigo à meia-noite, orar pela sua vida e pela sua família. Deixe aí nos comentários do Facebook, do YouTube, o seu nome, o seu pedido de oração, a cidade de onde você está falando. Deixe aí o seu pedido por você e pela sua família. E vamos juntos buscarmos a Deus à meia-noite, no nome do Senhor Jesus. Se inscreva aí no canal do YouTube, deixe o seu joinha. Também peço para você seguir essa página do Facebook e compartilhar essas lives entre amigos, parentes, nos grupos do Facebook e do WhatsApp. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.